Olá, eu sou Jamile Botelho e nós somos o The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje nós temos o prazer de receber o mago das vendas, George Carrilho. George, muito obrigada por estar aqui em nossa casa no The Best Podcast. Olha, eu estou super feliz, Jamile, e ainda mais com essa frase, onde os melhores se encontram. Eu me sinto privilegiado, né? Até mesmo porque você dá a oportunidade, dá voz às pessoas aqui da cidade, valorizando quem está aqui na cidade. A única coisa que eu posso prometer é que eu vou entregar tudo que vocês quiserem em relação ao brand. Ah, que legal. Brand, exatamente isso. Nós vamos entrar muito nesse assunto aí que Lucas, nosso sócio aqui, falou bastante disso. George, você é formado em... Eu sou publicitário, eu me formei em 2011 e sempre fui muito apaixonado por vendas, né? A gente tem aí a parte criativa do publicitário, eu gostava de vender. Então eu queria saber qual era o conceito das vendas por trás do marketing. E aí me especializei em gestão de vendas, né, em gestão de negócios. Trabalhei muito tempo dentro do setor de vendas e aí hoje eu só trabalho com consultoria e construção de marcas. Isso que eu ia te perguntar. Antes do George virar o mago das vendas, o que George fazia antes, né? Olha... Vamos lá. Quando eu falo que eu comecei minha família toda, né? Os 13 tios, eles são comerciantes e fundaram as primeiras empresas aqui de cidade de São Mateus. E todos os 13 quebraram e todos os 13 se reergueram. Que bom. E aí, a gente morava em um lugar onde todas as empresas eram familiar. E o meu pai era dono de um açougue, mas ele falava, olha, você precisa estudar e não ficar no negócio, porque você vai ter dor de cabeça. E meu irmão fez administração, eu falei, eu quero ter esse gosto de saber como é que é a publicidade. E eu sempre gostei muito, né, de arte. Então, o publicitário tem esse perfil de arte. Então, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de estar com pessoas. E aí, eu trabalhei como lojista, né, trabalhei na loja da minha mãe, montando vitrine, querendo vender. Fui mecânico. Meu pai... Quem diria George mecânico? É engraçado, quando eu falo, ninguém consegue imaginar eu com um macacão. Eu não consigo imaginar. E depois ainda eu fui ajudante de motorista. Mentira! Puxava a carreta, puxava a corda, mas só que nesse período que eu era ajudante de motorista, que eu fui mecânico, eu sempre quis fazer publicidade. E aí eu não tinha condições financeiras. Sempre teve esse sonho, né, de trabalhar com publicidade. Era um sonho, porque não fazia sentido eu trabalhar algo tão técnico e sendo que eu sou da parte criativa. E aí nesse tempo, quando eu trabalhei como ajudante de motorista, eram 500 colaboradores. Eu desenvolvi um projeto onde eu ia capacitar todos os motoristas e ajudantes dentro da empresa. E aí fui promovido uma vez... Fui promovido a segunda vez. Quando eu ia ser promovido para preposto, eu já estava me formando em publicidade. E aí não podia entrar como preposto porque eu não tinha o certificado da faculdade. Aí eu pedi desligamento, montei minha empresa e aí fui para a área das vendas. Vendi produtos de limpeza na cidade de São Mateus, de motinha para cima e para baixo. Com o passar do tempo, eu entrei como... o diretor do CS Night, ele me viu como potencial, porque ele sabia que eu gostava dessa área de comunicação. E ele me convidou para ser coordenador de promoção social. E ali fiquei durante 7 anos. E aí eu comecei a dar treinamento, dar aula em faculdade. E eu sou apaixonado por ensinar pessoas. E essa paixão de ensinar pessoas veio da primeira proposta. Eu sempre quis, né, ensinar pessoas de como vender e como, né, se posicionar no mercado. E na pandemia eu descobri que existia um mercado que dá para fazer treinamentos e desenvolver marcas. Mas minha raiz mesmo é porque minha família é comerciante. E engraçado, meu pai, até hoje, meu pai já faleceu, até hoje meu pai tem um açougue. E santo de casa não faz milagre. Até hoje, o açougue do meu pai, que tem mais de 45 anos, não tem placa. Mentira! Não tem logomarca, não tem placa. Não tem brand? Não tem brand. Ah, não acredito. Não tem brand.
A minha família era uma família extremamente conservadora e aquela família que é assim, não precisa fazer isso. Vende por relacionamento. Então, perdeu o mercado, por fato de não querer se posicionar, perder o mercado. Uhum. O mercado meio que engoliu algumas marcas que eram as primeiras marcas da cidade. Mas se eu chegar lá hoje e falar, não, eu quero reposicionar o açougue do meu pai. Não. Santo de casa, no meu caso, não faz milagre. A gente vê, engraçado que a gente passa pela cidade, você vê várias marcas que você conseguiu construir. Isso. Mas a marca dentro da minha casa eu não consegui. O açougue do meu pai, que tem 45 anos, até hoje nunca teve uma logomarca. Nada. Caramba. Nenhuma identidade. Jorge, quando você identifica que, por exemplo, uma empresa ela te contrata, né, para você fazer o brand, para você fazer ou uma palestra, para você ensinar, né, o que você sabe de vendas. Qual a primeira coisa que você identifica naquela empresa? Porque eu penso assim, por exemplo, a Vitrix te contratou. Eu vim, te chamei, te expliquei, né? E aí, o que você identifica na empresa? Primeiro. Vamos lá, eu vou separar a consultoria de marketing do brand. Uhum. O brand, a gente faz a construção da marca e posicionamento do mercado. Uhum. Mas tem empresas que já existem. Por exemplo, se você já tem uma empresa que existe, então ela já tem uma identidade, já tem um posicionamento. E a única preocupação que você tem agora é de aumentar as vendas. Uhum. Então, quem me contrata para consultoria e treinamento, ele me contrata para fazer planejamento estratégico para aumentar as vendas. Uhum. E aí, automaticamente, você precisa fazer um trabalho ali de brand, mas você não vai fazer um posicionamento muito forte, porque às vezes sua marca já tem 40 dos mercados. Então, quem me contrata, a primeira coisa que eu preciso identificar é que produto que ele está vendendo e qual é a demanda que ele está tendo. E se ele está fazendo marketing. Uhum. A maioria das empresas, quando eu entro para fazer consultoria, elas têm um erro gigante. Elas não fazem oferta do produto. Uhum. O que isso significa? Vamos imaginar que você abriu um negócio, você tem um grande produto, você sabe que o produto é bom, mas você não faz uma oferta. E aí você fica esperando uma demanda espontânea, porque o seu produto é bom, então as pessoas vão procurar. Isso funcionava muito bem no passado. Uhum. Antes, na década de 90, ali no início do ano 2000. Funcionava super bem. Hoje não. Porque hoje, se você não está vendendo nas plataformas digitais, você está sendo esquecido. Por quê? Eu sempre dou um exemplo. A tia do acarajé, ela está disputando o espaço nas redes sociais, o mesmo espaço que a Coca-Cola está utilizando. Uhum. A mesma plataforma que a Coca-Cola está utilizando para vendas, a tia do acarajé também está. E hoje a gente não briga mais por concorrência. Nós brigamos pela monetização, pelo dinheiro do cliente. Onde esse cliente vai gastar o dinheiro. Uhum. E aí você pega na situação de o dono não quer fazer investimento em marketing, ele acha que a demanda espontânea é suficiente e não é, porque hoje você tem vários concorrentes e o pior de tudo, ele acredita que não está vendendo porque os vendedores não têm disponibilidade, não querem vender. E aí tem outra situação, que às vezes o vendedor não entende também sobre marketing. Eu vou pegar o exemplo da Móveis Simonetti. A Móveis Simonetti ela não investe em tráfego. A Móveis Simonetti, quem vende são os próprios colaboradores. Os próprios colaboradores tornaram-se os influencers da Simonetti. Eles vendem para a comunidade de seguidores deles. Como a Simonetti identificou isso, ela entende que você consegue comunicar com muito mais facilidade com o público do que você ter que pagar só uma agência para fazer uns marketing super bem elaborados. Então, como hoje as pessoas precisam ter essa capacidade de vendas, as empresas elas acham que a demanda espontânea é o que vai fazer a diferença, elas acham que os vendedores não estão vendendo porque eles não querem, e acredita que o mercado vai continuar o mesmo daqui a 2, 3, 4, 5 anos.
Você vê hoje, a gente tem a inteligência artificial. Ainda assim, as empresas conservadoras, elas não querem acreditar na inteligência artificial e elas ainda acham que o mercado, né, pode retroceder, e não vai retroceder. Então, a primeira coisa que eu identifico, tem oferta, o produto é bom, e como é que está o time? E aí, se o produto for bom realmente, a gente faz um planejamento estratégico de vendas. Você já pegou alguma empresa que você achou um marketing legal e uma equipe que te deu muito trabalho? Você falou assim, poxa vida, o que eu vou fazer aqui? Tem uma empresa que ela era extremamente bem estruturada. Eu gosto de nomes, mentira. Mentira. A empresa era... Fala. A empresa, ela tem... É engraçado. A empresa, ela tem dinheiro, ela tem um bom produto, ela tem dinheiro para investir no marketing, mas ela não vende. Qual foi o erro dessa empresa? Qual? De identificar para quem ela vai fazer a venda. E como faz para identificar para quem vai fazer a venda? Você precisa descobrir quem é. Eu gosto disso. Eu gosto de fazer logo um curso sem pagar o curso. Pode fazer. Vai. Agora. Não, sabe o que eu falo? Eu vou usar o meu exemplo. Para quem eu vendo? Hoje eu tenho pouquíssimos clientes homens. 5%. E esses 5% de homens que eu tenho, 95% eles são influenciados pelas mulheres. Então, 95% dos meus clientes são mulheres, acima de 30 anos, empresárias e que gostam de capacitação e de desenvolvimento. Homem não investe em treinamento. É verdade. Não investe. Verdade mesmo. Então, assim, então minha comunicação, se você olhar dentro do meu Instagram, tem muito rosa, tem muito família, porque eu me conecto com a mulher. E a mulher, ela tem que ter olhar para dentro do meu perfil e perceber que ela pode me contratar sem criar nenhuma resistência. Então, como é que eu me identifico com o meu cliente? Eu preciso saber qual é o comportamento dele. Qual é a jornada de compra dele. E aí você começa a direcionar o seu produto para aquele cliente. Aí essa empresa, ela falava que ela vendia para todo mundo. E aí o slogan dela tinha a palavra todos. Marca para todos, mais ou menos assim. E essa marca para todos, ela comprometia, porque ela vendia produtos de luxo e ela falava que o público C, D e E também poderia ter acesso a essa marca. Impossível. E aí você vê uma situação que o empresário que pode comprar a marca, ele vai ter que dividir o mesmo espaço com um funcionário dele. E ele que busca exclusividade, ele perde. Então, ele deixa de comprar nessa empresa. Então, até o empresário entender que o público dele não era todo mundo, ele precisou perder muito dinheiro em marketing. Porque ele fazia outdoor, ele fazia rádio, ele fazia tráfego, e o público dele não estava na rádio, não estava em outdoor. E, George, pegando esse gancho do que você falou com a gente, você nesse mundo de vendas, né, de ensinar as pessoas, as empresas, né, os empresários, você sente mesmo que existe classe A e classe C? Eu não vou nem falar A e B, e C e D. Existe realmente a classe A e a classe C? A classe A realmente não quer comprar onde a classe C quer comprar? O comportamento é muito diferente. O público C, o B e C, eles consomem produtos da classe A. Eles gostam de mostrar o que eles têm. A classe A, elas consomem produto da classe A, mas elas não apresentam. Então, o fato da classe A não apresentar, então ela não fica se comparando com a C e D, mas a C e D precisa ter a marca ali para demonstrar. Né? Então, assim, existe sim. Tem uma cliente que é muito legal esse tópico. Ela me contratou para fazer o brand dela. E quando eu entrei na clínica dela, eu percebi que as mulheres entravam de chinelo. Mas só que o fluxo de mulheres era muito grande, entrando de chinelo. E aí, quando eu entrei, ela falou, já estou te contratando porque eu quero tornar uma marca elegante. Aí eu, tá, a gente faz. Porque eu quero atender o público B a B. Aí eu falei, qual é a tabela do seu preço?
deixa eu ver a tabela do seu preço. Eu peguei a tabela do preço dela e peguei a tabela da concorrente dela, que faz o mesmo serviço. Era o mesmo. A questão toda é que a concorrente dela atendia a classe AB. E eu virei para ela e falei assim, por que você quer atender a B, sendo que você atende a C e D pelo mesmo valor? A questão toda é que a C e D tem coragem de entrar na sua clínica. Então, eu, no seu lugar, ao invés de fazer um marketing extremamente luxuoso, eu faria um marketing extremamente popular. Sabe por quê? Porque a mulher que juntou o dinheiro todo no mês, ela vai entrar aqui, ela vai te dar o dinheiro, vai te dar o dinheiro contado e vai fazer o processo com você. Já no outro, ela pode até querer parcelar. Isso mesmo. Na sua recepção está lotada. Talvez a sua concorrente só tenha uma pessoa, 2 pessoas, porque ela quer exclusividade. Sua cliente ela não quer exclusividade, ela quer o resultado que você está prometendo. Então, observa o quanto que às vezes você quer ter uma marca elegante, sendo que a pessoa que vai consumir o seu produto é outra pessoa. É verdade. É um exemplo de produto. Deve ser o ar, não? Não, sou eu mesmo. O Ozempic, ele foi criado para quem? Para emagrecer, né? Não, o Ozempic ele foi criado para pessoas que têm diabetes, fazer um processo de emagrecimento. Quem é que usa? As mulheres que magras. Querem... as mulheres magras? As mulheres, o Ozempic é consumido por mulheres que treinam o tempo todo em academia. Tira isso, que eu só vejo gordo usando Ozempic. Não, na verdade, pelo contrário. É mesmo, Quem está utilizando o Ozempic são pessoas que estão sobrepeso, mas que têm uma atividade física em dia. Então, eles criaram um produto, aí tem uma outra situação, que eles criaram um produto para solucionar um problema, para um público, e o outro público consumiu. E pode acontecer isso. E aí a gente também tem que ter a sensibilidade de quando eu preciso mudar o meu público. Se eu percebi que esse público era para ser o tratamento de diabetes, as pessoas querem emagrecer com mais agilidade, eu preciso ter essa sensibilidade. Você lembra quando aquele cicatricure, lembra que era para tirar negócio de cicatriz? Aí de repente as pessoas começaram a usar para ruga, né? Não sei, para linha de expressão. Aí veio a linha de rugas, de linha de expressão, essas coisas. Realmente você tem toda a razão. Eles viraram a chave. Viraram a chave. Realmente você tem toda a razão. E criaram um mix, né, para tratamento. Para tratamento, verdade. Então tem que ter essa sensibilidade de saber que o público às vezes vai mudar. Foi muito engraçado que o cigarro eletrônico, ele foi desenvolvido para fumantes, para fazer o tratamento, para parar de fumar. Para parar de fumar. Esse era o público. Quem é o público que foi alcançado? Os jovens e da balada, crianças, exatamente. Então, aquilo que era um produto para solucionar um problema virou um problema. Virou outro problema, Então, a gente precisa ter essa noção de como é que o produto está sendo observado. Entendi. Você pega a Jaguar agora, que ela está desesperada, que fez um posicionamento, um rebrand diferente. A Jaguar era para pessoas poderosas. Né? O público de quem tinha um Jaguar, ele não é um público que vai aparecer na TV. E mudaram o público para LGBTQIA+. Eles estão tendo problemas seríssimos, a ponto de falar de falência. Mentira! Porque quem comprava Jaguar não quer mais... Não quer ter essa... Eu só quero poder defender a agência aqui, porque a campanha de marketing ela é aprovada pelo cliente. Não, exato. Ela é aprovada pelo cliente, né? Exatamente. A campanha foi aprovada pelo cliente e o cliente ele agora está buscando uma outra agência para refazer o rebrand. Mas só que até ele fazer o rebrand, ele já perdeu todo o público. Já perdeu todo o público. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar quem é o público. É porque a gente ainda existe aquele politicamente correto que não é politicamente correto. Né? Que tudo aceita, mas da porta da minha casa para dentro eu não aceito tudo, mas da porta da minha casa para fora. E talvez a Jaguar não entendeu isso, né, no público deles, né? Eu acho que a causa era legal.
Porque você tem aí a causa do LGBTQIA+, que é uma causa... A igualdade, né? Exato. A causa era legal, realmente. Era legal, mas o público não era eles não LGBTQIA+. estudaram o público deles, é verdade. Você pega aí a questão do Trump, que está voltando com o conservadorismo com muita força. Então, assim, o Trump voltando com o conservadorismo, a marca ela foi prejudicada. Porque a opinião do Trump, ela influencia nas decisões dos consumidores. Exatamente. Então, a Jaguar teve esse problema. Mas, lembrando que o cliente que aprovou o rebrand. Bem colocado. Bem colocado. Então, o Mago das Vendas tem... né, você já fez várias ações de vendas, né? Que é venda sem vergonha, até o último suspiro. Me fala sobre isso para a gente chegar agora no que está em alta agora. Vamos lá. Me fala sobre o sem vergonha. Tá. No ano, eu acho que foi que ano isso? Eu acho que deve ter sido o ano 2019. Foi ontem, que a gente é tudo novinho. Quando você vai se posicionar nas redes sociais, você precisa ter uma repetição e você precisa ter uma bandeira. E na época que lancei o Vendas Sem Vergonha, era justamente porque a gente tinha pessoas que não tinham coragem de fazer venda. E aí isso foi antes do ano de 2019, antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, todo mundo começou a fazer venda nas redes sociais. Todo mundo começou a se posicionar nas redes sociais. E aí, vendas sem vergonha já não fazia mais sentido. E aí, vendas sem vergonha era um treinamento, gente. Esse treinamento, a pessoa tinha que vender, tinha que recolher coisas na rua e fazer venda desse produto. E tinha que sair com dinheiro. E assim, era muito legal que teve uma empresa, em 4 horas ela faturou R$4.000. Que isso, que legal. Era muito legal. E a empresa tinha que sair com dinheiro. E aí, na pandemia, nós lançamos o Jogo Duro nas Vendas. Jogo Duro das Vendas eram 10 treinamentos, onde a gente dava treinamento para o vendedor, para ele saber como fazer boas vendas. Aí veio a Vendas até o Último Suspiro, que ainda, inclusive, está em alta, que a gente transformou isso em um workshop, onde a pessoa ela faz o planejamento de vendas, ela faz metas, ela traça metas, ela desenvolve planos motivacionais e ela cria estratégias de como conseguir mais clientes. O vendedor, no final, ele sai com um plano de vendas. Então, todo ano, a gente faz o lançamento de um produto diferente. Justamente, você pega ali a Bianca Boca Rosa, ela está fazendo sempre lançamentos. Então, se você não faz lançamento de novos produtos, se você não traz novidades, dá a sensação que está escasso, né? Está esquecido, está ultrapassado. Então, você tem que trazer inovação. Quando a gente lançou o Cara e Coroa, foi justamente para a gente trabalhar essa questão de como é que a pessoa ela consegue se posicionar no mercado. Como que vocês escolheram o nome Cara e Coroa? Como que vocês sentaram para decidir isso? O George trabalha sozinho, o George tem uma equipe. Fala pra gente sobre isso. Vamos lá. A gente tem uma empresa chamada Regime Criativo. A Regime Criativo tem um time de palestrantes e de consultores que dão treinamentos e que faz consultoria nas empresas. Então, normalmente, eu desenvolvo todos os temas e vou distribuindo. No Cara e Coroa, a Gleice é uma das profissionais mais cotadas assim, na cidade, é uma referência aqui na cidade, né, de planejamento e de posicionamento de marca. Então, a gente iniciou a Regime Criativo junto. E eu fazia o brand e ela também fazia o brand. Por que o brand ele explodiu? O brand explodiu porque o número de pessoas formandas em área de medicina, direito, elas precisavam se posicionar nas redes sociais. Então, todo mundo hoje tem uma identidade, todo mundo tem uma marca, mas ninguém sabe como vender essa marca. E aí, desde o ano de 2000, a gente faz esse brand de médicos, arquitetos e alguns empresários que querem ser a cara da marca. E eu falei, Gleice, a gente precisa profissionalizar agora. Chegou um nível onde a gente vai já ter uma equipe do brand,
é uma equipe estruturada de especialistas e a gente precisa tornar isso um produto que as pessoas identifiquem o que é esse produto de brand. E aí é no meu processo criativo. Gente, meu processo criativo, eu falo que baixa o santo. Todo o meu processo criativo eu durmo e acordo com a ideia. Hoje pela tarde eu apresentei a um doutor o símbolo dele, que eu vou estar explicando para vocês como é que funciona. E o símbolo, se você pegar todas as minhas campanhas, todas elas têm um símbolo. Vendas sem vergonha, tinha um chapéu. O jogo duro nas vendas tinha um símbolo, que era o jogo da dama. Vendas até eu tinha um suspiro, o cara coroa, a moeda. Como é que eu cheguei no cara coroa? A gente pega uma pessoa que é normal, ela só tem uma formação, mas ela tem uma vida profissional. A cara é o perfil da pessoa normal e a coroa é o profissional. Então, ela tem dois lados da moeda. E aí tem um filme da Lady Gaga, onde nasce uma estrela. Maravilhoso, 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 E tem maravilhoso. tudo, Jamile, tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz. Porque se você pegar o histórico ali da Lady Gaga, como é que ela chegou a ser uma popstar, ela teve uma trajetória, uma transição da pessoa que com o talento para ela se tornar uma popstar. Exatamente. Então ela precisou de uma assessoria de imagem. Ela precisou de um time que conseguisse formar ela e lançar. E aí o nosso slogan é onde nasce o seu valor, que tem a ver com a moeda. E aí, pegando do filme, onde nasce uma estrela. E tem uma característica dos meus clientes, todos os meus clientes, eu trato eles como artistas. Todos eles. Eu olho para ele, eu falo, você é um artista, o seu palco é a rede social. Então, como eu trato ele como artista, eu preciso trazer símbolo, eu preciso trazer campanha. Você acha que hoje o posicionamento cara é muito importante numa empresa? Eu vi uma coisa no seu Instagram muito interessante que você fala o seguinte: muitas empresas precisam hoje ou estão hoje colocando realmente a cara da pessoa. Né? Porque, por exemplo, eu hoje, George, eu posso entrar em qualquer lugar que as pessoas sabem o que eu faço. Com certeza. Ou mexendo no carro, ou mexendo no podcast. Então, todo mundo sabe porque eu realmente boto a minha cara. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, né? E é isso, desculpa só um minuto, e é isso que eu falo muito com o Caminote, né? Que hoje é o meu sócio. E eu falo com ele, Caminote, muitas pessoas sabem quem é o Caminote, mas as pessoas não conhecem o Caminote. Então, assim, eu acho muito interessante quando as pessoas sabem quem você é. Entende? Então, é isso mesmo, cara ou coroa mesmo. Na época, no ano de 2000, não sei se você se recorda, a explosão de digitais influencers. Aqui na nossa cidade, tinham 5 digitais influencers estouradas, que elas eram embaixadoras de várias marcas. Não. Então, tinha assim, e era engraçado que elas conseguiam influenciar a cidade toda ao consumo. O que aconteceu? Isso é legal, né? Na época foi. Na época foi. Mas hoje, nós temos alguns digitais influencers, como a Virgínia, que é uma das maiores digitais influencers do Brasil. E aí, estou para te dizer que se ela continuar, ela pode chegar a ser uma Kardashian no Brasil. Não duvido. Também não duvido. Não duvido. Ela é extremamente estratégica. Ela é muito boa. Muito, muito boa. A Bianca Boca Rosa também acho muito boa. Mas a Virgínia é incomparável. O que essas duas têm em comum? Elas têm uma marca própria. A marca própria. Então, elas saíram de uma digital influencer para ser empresárias. Então, assim, ela soube o time de mudar de influencer para ser uma empresária. Mas só que nem todas as influencers têm marca própria. Eu vou usar a Thay aqui de São Mateus. A Thay Venturini é uma influência da cidade. Maravilhosa, né? Inclusive, ela merece consegue... o respeito dela. Merece. E ela construiu a Casa Venturini. Então, assim, a Thay, ela pegou o momento certo, né, de fazer a sua própria empresa. E eu acho muito interessante, falando sobre a Thay, que a Thay, ela amadureceu
como digital influencer, né? Se você pegar há uns anos atrás a Thay como digital e hoje a Thay, você vê o amadurecimento mesmo dela e ela realmente merece o reconhecimento, merece o valor realmente que ela tem hoje, né, no mercado. Ela conseguiu ser a cara da cidade. Conseguiu. Ela conseguiu ser a cara da cidade. E foi uma das influências que conseguiu sustentar a imagem. Então, ela conseguiu montar a sua empresa e ter a cara da empresa. Aí, o que aconteceu? Quando explodiu de influência, todo mundo começou a virar influencer. Como é que as pessoas começaram a se conectar? Cansar da imagem da influencer. E as pessoas queriam que o dono fosse a cara. Quem é o dono da empresa? E aí você consegue conhecer o dono, quem é a família, quem está por trás, qual é o storytelling realmente da empresa. Você pega aí todos os grandes empresários, dono do Facebook, né, o dono da Cacau Show, que está a maior influência, todos eles estão na cara das redes sociais. Então, o fato de você ser a cara do podcast e ser também a cara da Vitrix faz com que as pessoas se conectem a você e facilita no processo das vendas, porque as pessoas veem que existe alguém real. Eu já deixei de vender porque eu não estava aqui. Eu acredito. Comparado com o concorrente porque eu não estava. Eu já deixei de vender por conta de eu não estar na loja. Entendeu? Eu não te vi lá, fui no meu concorrente, que era meu vizinho e tal, mas eu queria comprar com você. Era com você. Então, assim, realmente a minha empresa, ela tem a minha cara mesmo. É impressionante isso. E eu, George, eu queria até que essa pergunta era a pergunta que quando o Lucas me falou que você ia vir, eu queria te fazer essa pergunta. Eu não fiz publicidade. Mas eu faço o meu brand. Eu crio a minha logo. Eu crio a minha marca. Eu faço o meu conteúdo. Eu não preciso de pauta. Eu consigo olhar para você e com uma frase que você me falar, eu já consigo desenvolver totalmente um podcast de 40 minutos. E por que isso? Vamos lá. A primeira coisa que é o talento. A gente não conseguia observar talentos no passado porque eles não tinham palco para apresentar. Não tinham uma plataforma para se apresentar. Hoje você entra nas redes sociais e você fala, cara, quanto talento existe e estava enterrado. E eu fico imaginando quantas pessoas não tiveram a oportunidade de se apresentar como cantor, como apresentador. Verdade. Então, assim, não tinha palco. Hoje você montou o seu palco, você tem o seu programa. Para se tornar uma Marília Gabriela no passado, você tinha que estudar muito, fazer faculdade, você tem que ter um relacionamento muito forte. Hoje você tem 3 câmeras viradas para você, porque você consegue montar essa plataforma para você e você consegue se posicionar. Então, o seu talento... E mesmo assim não é fácil. Não é fácil. Porque o que me faz continuar com o meu The Best é o meu network. Exatamente. É a minha rede de relacionamento, que é muito forte. Então, essa rede de relacionamento faz com que a sua empresa ela se mantenha também, o seu podcast se mantenha. Isso aí. Foi uma das coisas que eu perguntei. As marcas que estão aqui com você, elas entenderam o propósito? Então, quantas pessoas não tiveram oportunidade? E aí tem uma outra situação. Quantas pessoas precisam estar no palco, mas elas não sabem fazer? Não sabem chegar lá, né? E aí, no seu caso... É muito difícil. Se pegar um trabalho com você, é só potencializar o que você tem. Agora, nós temos pessoas que elas não sabem falar, elas não têm identidade, têm tempo de mercado, é excelente no que faz, mas só que ela não sabe fazer o palco da vida. Você acha que isso também depende muito de temperamento? Por exemplo, o meu temperamento é um temperamento mais leve, tem gente que tem um temperamento... Hoje mesmo eu vi que você colocou lá que você estava de cara limpa porque você não gosta de falar. Eu sinto que você é tímido, desculpa, não sei se você é. Mas você aprendeu a ser o mago das vendas, mas eu acho que você é tímido. Eu tenho um pavor de câmera. Tá vendo aí, gente? Descobrimos agora que o mago das vendas tem pavor de câmera, tem pavor de falar em público. E outra coisa que eu observei, você gosta de falar em público? Eu amo falar em público. Então por que você não gosta de câmera? Como é que tem medo de falar em público? Não, engraçado. Me dá um palco com 1000 pessoas. Mas não me dá uma câmera? Não me dá uma câmera. É mesmo?
Não, eu tenho um pavor. Por quê? Porque na câmera eu preciso ser extremamente assertivo. Então, por exemplo, aqui com você eu estou super à vontade. Mas se eu virar para a câmera e ter que falar para a câmera, a sensação é de eu estar me observando o tempo todo. Então, o que eu faço? O fato de eu ter esse ponto fraco, que é de uma autoanálise e às vezes até autoestima, né, não está... gente, de verdade... quem vai para a rede social, às vezes, não se posiciona por causa de autoestima. Então, Por isso que a gente grava 10 mil vezes, apaga aquilo, tira 200 fotos Exato. E apaga. É a autoestima mesmo, né? Autoestima, Verdade. E foi muito engraçado que teve um treinamento, Jamile, que eu dei o treinamento. Um rapaz repostou a foto. Eu percebi que a minha imagem não estava legal. E eu repostei. Nisso que eu repostei, o pessoal da estética veio fazer botox, com urgência. E assim, Mentira! foi um ataque. Mentira! E aí, uma pessoa falou assim: Jorge, além do botox, seu corte de cabelo tá horroroso, te envelheceu, não sei o quê. Então você imagina, eu que faço, receber essa enxurrada de informação, se fosse uma pessoa que tem a autoestima não legal. Baixa, gente. Porque tem tendência à depressão. E eu apaguei a foto, tá? Não. Gente, eu apaguei a foto. Eu não apagava, não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tiro muita foto com o cliente quando eu entrego o carro, né? E às vezes o cliente está muito bonito e eu não tô. Eu posto a foto. Não, essa foto eu postei porque eu vi que a validação estava muito negativa. E eu falei, não, realmente não estava legal, minha postura Então, não estava legal. Para o seu trabalho, né? Não condizia com o que eu prego. Com o que você prega, então não estava legal. Mas eu tenho dificuldade, e aí, nessa dificuldade, o fato de eu conhecer qual é a minha dificuldade, o que eu faço? Eu contrato profissionais para tratar a questão da imagem. Por isso que você tá todo William Bonner, elegante, bonito. Gente, olha o cabelo de George, gente. George, hoje ele está realmente o que ele vende. Você é um brand. Eu sou. Você é uma marca realmente. Isso tem a ver com o cliente que eu atendo. O meu cliente, ele é um cliente Prime. Então, É estrela, né? Você acabou de dizer, né? Que você trata seu cliente como uma estrela. E aí, o que acontece? Meus clientes eu atendo até às 10 horas da noite. Boa parte é do setor da saúde. Então, o setor da saúde não tem tempo para me atender no horário comercial. Então, eles sempre... engraçado, eles não querem ser atendidos no escritório. Eles querem ser atendidos ou online ou em uma cafeteria ou jantar. Então, é mesmo? Você... Aí me convida. Eu quero trabalhar com você. Porque se eu tiver que ir para cafeteria e jantar, eu quero trabalhar com isso, gente. Eu vou ser funcionária de George. O problema é que você vai comendo. E aí o que você come à noite, no dia seguinte você tem que treinar, porque senão não dá certo. Não dá certo. Senão não mantém esse corpo aí elegante. Não, tem que manter. E aí, a assinatura de imagem, a forma como você se veste também está falando sobre você. Então, por exemplo... E me fala. O tom de verde eu já tinha percebido que fica muito bem em você. Obrigada. E aí, na minha paleta. O verde está na minha paleta porque eu já fiz estudo de paleta. Já percebi. Então, por exemplo, eu vejo que você é uma pessoa, né, que gosta de mais estilo, você gosta de moda. Então, está apresentando por causa da estrutura da sua roupa. Mas vamos imaginar aqui que a gente precisa comunicar... Analisa a Median. A Median está a cara comum. Ela está no arquétipo cara comum. Median vai apresentar daqui a pouquinho o podcast dela. Ela me bota um uniforme. Escrito podcast. Essa pessoa é tão inteligente. Gente, existe gente inteligente e existe gente que gosta de moda. Ela é inteligente, porque ela fez um uniforme pro podcast dela. Eu tenho que ficar batendo cabeça de botar roupa no meu podcast. Olha só, isso depende com quem você quer comunicar. E aí a gente vai para os arquétipos. Pode, amiga, botar isso? Que eu tô só... Vai para os arquétipos, isso. Vamos lá. Por exemplo, o meu arquétipo é mago e o público que eu comunico é do setor da área da saúde. Só puxa um pouquinho o microfone. Essa postura aqui ficou ruim? Tá ótimo, tá lindo, tá ótimo. O público que eu comunico mais é a área da saúde. Então, assim, é um público mais prime. Então, o meu arquétipo, sendo mago e direcionado para esse público, a minha postura precisa ser outra. Apesar de gostar muito de moda, apesar de... Se eu falar para vocês, sabe qual é o estilo que eu amo? Hippie.
É. Eu adoro roupa hippie. É mesmo? Mas não tenho nada. Não tenho nada. Não sei, e aí, quando Graças a Deus. Pois é. Nada contra hippie, não quero ser cancelado, não tem dinheiro para pagar processo. Eu falo daquelas camisas de linho mais solta, a calça mais solta. Tá. Aquele hippie legal, né? Que eu acho também top pra caramba. Mais organizado. Mais organizado. Então, assim, eu adoraria estar vestido assim, mas com o público eu tenho que comunicar. Mas o meu arquétipo é o mago. O meu arquétipo é qual? Provavelmente, seu arquétipo, você tem aí a questão da feminilidade muito forte, provavelmente está entre ali o governante e entre a amante. A amante eu gostei. O que aí tem o arquétipo amante? O amante é aquela pessoa que ela é envolvente. Então você tem ali a Fernanda Lima, que ela tem o arquétipo amante. Mas só que o arquétipo amante dela, por mais que ela fala sobre sexo, mas você vê ela uma pessoa extremamente contida. É isso, exatamente. A Ivete Sangalo é amante. A Anitta também é amante. A Anitta já é mais pro tom. Ela é mais ousada. A Gisele Bündchen é amante, pra você ter noção. Eu gostei do amante, gente. Meu arquétipo é amante, não tiro mais esse arquétipo amante. Tá, por favor, mais comportada. Isso aí. Né? Comportada. George que tá falando da gente, eu não, hein? Quando a gente pega aí a situação do cara comum, a gente se identifica pela simplicidade, pela forma como ele se comunica. E a gente se conecta com esse cara comum. Tem uma moça chamada Samantha Alves, lá do Rio de Janeiro. Ela usa chinela havaiana e roupas, todas as roupas dela ela compra em Madureira. Então são roupas características de camelô. Ela tem milhares de seguidores e que ama ela. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Fica só entre nós. Mas eu gosto muito porque fica só entre nós porque é uma coisa que as pessoas não acreditam. Mas eu amo. Entende? Por causa do meu arquétipo amante, né? Eu amo comprar no Shopping Popular, gente. Você tem, as brusinhas. Tem uns vestidos meu massa pra caramba, que vocês estão pensando que eu compro. Compro também na Alforria, compro também na Clothes, compro na Sabrina, compro em lojas maravilhosas. E que não estou dizendo que o Shopping Popular não é maravilhoso. Mas, se eu colocar, George, é a mesma coisa. As pessoas vão achar que custa. Eu tava com um vestido esses dias de R$59. A pessoa, eu acho que o cachorro da pessoa ia encostar em mim, não sei. A pessoa ficou preocupada achando que o vestido era caríssimo. O que acontece? Não tem a ver com sua roupa. Tem a ver com sua postura. A postura faz com que a roupa fique cara. Então, a sua postura e a forma como você se comunica provavelmente traz autoridade para você. Então, da mesma forma que uma pessoa que vai comprar uma roupa muito cara e ela utilizar, a roupa é desvalorizada. Você vê aí o Neymar. O Neymar, quando utiliza a Gucci, parece que ele está esculhambado. Exatamente. Entende? Então, assim, por mais que seja da Gucci, ele está horroroso. Mas ele não. E quando ele está usando Puma, ele se conecta altamente com a gente. Por quê? Porque é a marca esportiva. Exatamente. E a gente consegue conectar com ele. Exatamente. Mas quando ele está com a Gucci, ele fica cafona. Aí quando você. Vamos voltar lá no mago. O Neymar tem um arquétipo do cara comum. Voltando lá no mago. Quando você vai numa empresa, né, e você vai fazer a identificação da marca da pessoa. Você vai criar a marca da pessoa. Aí a primeira coisa que você vê é o arquétipo. Uma das primeiras coisas que você vê, acredito eu, que é o arquétipo, né? Porque você não vai chegar aqui... Eu vou pedir para você, George, faz uma marca para mim. Você não vai fazer uma coisa esculhambada. Você já olhou para mim, você já viu que o meu arquétipo é outro. Então, assim, você olha para essa pessoa e você vai criar esse arquétipo. Como você vai falar com essa pessoa, que nem essa empresa mesmo, a clínica mesmo que você falou que ela tinha que ter... o chinelo. Como que você desenvolveu, como que você convenceu essa mulher, essa pessoa, né, a realmente fazer um brand mais simples para ela continuar com o público dela? Como é que você conseguiu convencer? Eu vou te dar o exemplo do médico que eu atendi hoje à tarde. O arquétipo que ele utilizava, ele entende... A gente chegou de nome, mentira. O arquétipo que ele utilizava... Não, vai ter um lançamento dele, por isso que eu não posso falar nada. A gente vai saber. Vai. E o arquétipo dele, que ele utilizava, era governante. Então, a forma dele se vestir
não comunicava com o público. Mas quando a gente foi fazer o teste do arquétipo dele, deu cuidador, herói e sábio. E aí eu não... Oi? Quando eu fiz desse herói sábio. Herói sábio. E aí o que acontece? Beleza, seu arquétipo deu esse, mas você não consegue comunicar o seu produto e nem a sua imagem com esse arquétipo. Jorge, eu quero esse arquétipo. Aí a gente faz um planejamento com base nesse arquétipo. Qual foi o arquétipo que a gente utilizou para ele? O mago. Porque a pegada dele tinha fé e tem a ver com saúde pública. Então nós unimos os dois. E aí o mago é o arquétipo do profeta. Então trouxemos o mago para dentro do perfil dele e com a assinatura de imagem que vai posicionar ele como mago. Então ficou tranquilo para ele. Então às vezes a marca, o arquétipo que a pessoa quer utilizar não vai conversar com o cliente, entende? E aí a gente precisa fazer um ajuste ali e comunicar a ele, olha, esse arquétipo aqui pode prejudicar a sua marca. A minha logo ficou legal? Ficou ótimo. Você acha que comunica com o cliente? O seu logo aqui, ele tem uma projeção aqui de rebelde. Ai, que legal. Engraçado, né? Que o rebelde, o pessoal acha que é aquele que picha a parede, que faz tudo. Vou falar 2 pessoas que foram rebeldes. Foram 3 pessoas que foram rebeldes. Jesus, Anitta e John Lennon. Quem é o rebelde? É aquele que vai contra a cultura. E ele fala, eu preciso mudar uma situação. Você pega Jesus, curou o homem no sábado. Então ele foi contra a cultura naquela época, ele revolucionou a época. Isso era um rebelde. Você pega John Lennon, que falava, não, eu vou falar qual é a moda, qual é a política, qual é a música e qual é a droga de cada década. Ele mudou. E aí você pega a Anitta, que fala, não, funk vai ser a música do Brasil. E pronto, ela levou isso para o mundo todo e conseguiu posicionar o funk. Você vê aí que o que mais ganha dinheiro no Brasil é a música sertaneja, mas é conhecido como funk. Conhecido como funk, exatamente. Então, não necessariamente a gente usa o arquétipo da pessoa. Depende do que ela quer vender e do que ela quer comunicar. Aí a gente faz ajustes. Hoje, para contratar um curso do George, o que a gente faz? Eu queria até que você falasse aqui na nossa câmera o seu Instagram. Eu gostaria de te agradecer, assim... Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu achei que eu fosse ficar 20 minutos, porque eu não entendo nada do seu mundo, mas eu achei maravilhoso. Foi o que eu te falei. Com uma frase a gente desenvolve uma coisa que eu nem sei o que acontece. E dessa vez com Gleice. Isso, tem que rolar a parte 2. Tá enrolando a gente, Gleice. E eu quero saber o seguinte, como fazer para contratar o trabalho do George? O George, ele não é só palestrante, o George não é só professor, o George é muito mais. E muito obrigada por trazer isso pra gente. Feliz pelo convite. Tá? Fala pra gente. O meu Instagram é Senhor Carrilho e eu trabalho com 3 vertentes. E todas as 3 vertentes estão muito ligadas a vendas. A primeira vertente é a questão do brand, é um posicionamento de marca pessoal. Então a gente vai tirar você da marca pessoa para te levar para um lado profissional com posicionamento no mercado. Esse é o primeiro trabalho. Segundo trabalho é treinamentos. Nós damos treinamentos e workshop de vendas. Nós capacitamos tanto a área clínica quanto a área de varejo e atacado. O treinamento é a parte comercial. Então, você que tem atendentes, você que tem vendedores, a gente treina o seu vendedor para ele melhorar as vendas, com metas, com planejamento e como é que ele pode se posicionar até mesmo nas redes sociais. E a consultoria, onde a gente vai estruturar toda a sua empresa, a parte comercial, para que você consiga fazer um bom marketing, uma boa gestão de pessoas e também boas vendas. E aí você pode encontrar no meu perfil ou no perfil da Regime Criativo. Pode falar o seu perfil. Meu perfil é o Senhor Carrilho e o perfil da Regime Criativo é Regime Criativo. Regime Criativa. Que legal, George. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada feliz. Mesmo. Eu acho que a gente ficava mais tempo aqui. Eu ficava mais umas 2 horas aqui. Muito tempo, porque eu vou te dizer uma coisa, e eu gostaria que isso virasse corte, por favor. A gente vê o seu Instagram e a gente observa, às vezes, os seus treinamentos, George, e a gente não tem noção do grande que você é e do que você pode trazer em benefício para a empresa. Feliz. Então, assim, parabéns. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito esse convite.
tá? Jamília, eu quero agradecer e pontuar também para a cidade. Você trazendo pessoas tão importantes aqui, com grandeza, e você dando a oportunidade, dando voz dentro do seu podcast, dentro do seu programa, o quanto que a gente precisa valorizar quem está aqui dentro da cidade de São Mateus. Às vezes a gente dá tanto valor para quem está de fora, mas quem está dando espaço, quem está fazendo promoção, porque esse canal aqui é um canal de promoção. Então, quando a pessoa é convidada aqui por uma plataforma onde vai estar sendo divulgado, a gente da cidade também precisa valorizar. Então, muito obrigado, fiquei muito lisonjeado. Obrigada. Beijo, Gleice. Senti sua falta aqui. Jorge, eu só vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. Gente, nós temos até um vídeo para ser lançado, tá, gente? Sobre o nosso patrocinador, né? Que é a Supernet. A Supernet confiou realmente no nosso trabalho, né? Você chega, Jorge, é só você acessar aqui, né, o QR Code, e você acessa uma internet ágil, rápida, que vai trazer o conteúdo do The Best Podcast, do senhor Carrilho, né, e de todos nós que estamos aqui fazendo parte desse time, que é onde os melhores se encontram. Nós temos também BS Stories, que é quem me veste, né, que é lá da Bruna. Nós temos Demelone, a Demelone é da Débora, que tem uma loja de acessório dentro, olha lá, ó, tá passando, dentro do centro comercial, maravilhosa a Demelone. Nós temos Kairos, gente, Kairos trabalha com acabamento para móveis de marcenaria. Você tem uma marcenaria, você faz móveis planejados, a Kairos trabalha com esse tipo de acabamento. Nós temos Rafa Estúdio. Gente, eu treino no Rafa, eu tenho até uma propaganda do Rafa para poder passar depois para vocês. Eu tô ficando bonitona, tá? Não é só você não, viu, Jorge? Rafael Estúdio, Rafa Estúdio, RV. Nós temos as meninas da Indor, que é uma clínica que trata dores crônicas, tá? E nós temos Softmania. Então nós temos patrocinadores que confiam no nosso trabalho, que estão conosco. Foi isso que o Jorge falou. Pessoas que estão sempre confiando em nosso trabalho. Casa Melhor, Evolve e pessoas que acreditam no The Best Podcast. Nós tivemos Jorge, obrigado, o mago das vendas. E muito obrigada. Deus abençoe a sua vida e que você continue sendo esse mago. Eu quero voltar. Ai, sempre as portas estão abertas. Muito obrigada, querido.